E aí, galerinha, na aula de hoje trataremos sobre os princípios da óptica geométrica, reflexão da luz e espelhos planos. Vamos nessa! A óptica geométrica é norteada por três princípios básicos, que são eles: princípio da propagação retilínea da luz, nós já tratamos sobre isso na aula passada, que é o que causa a sombra. Nós temos o princípio da reversibilidade dos raios de luz e o princípio da independência dos raios de luz, que trataremos agora. O princípio da reversibilidade dos raios de luz diz o seguinte, que o caminho óptico descrito pela luz é o mesmo, independente do sentido de propagação desses raios. Como é que isso funciona? Se eu pegar um raio de luz, RI, incidindo aqui, ó, raio incidente, numa superfície refletora, num espelho, ou em algo bem polido, esse raio vai refletir, ou seja, vai voltar para o mesmo meio, né? Vem aqui no meio 2, incide na superfície, retorna para o meio 2. Esse caminho, se eu tomasse o contrário, se eu pegasse esse raio aqui e forçasse ele voltar, ele voltaria seguindo o mesmo caminho óptico, tá certo? O caminho óptico é o mesmo, independente do sentido de propagação. Na prática, onde é que você pode observar isso? Simples. Se você estiver olhando para um espelho e estiver observando o olho de outra pessoa, você pode ter certeza que essa pessoa também está enxergando o seu olho. Tá certo? Por quê? Porque o caminho óptico é o mesmo. Ou seja, a luz que é emitida pelo olho dela, que chega ao seu olho, quando ele olha para o espelho, ele também recebe pelo mesmo caminho a luz que é emitida pelo seu olho. Tá? Princípio da reversibilidade dos raios de luz. Certo? Se você estiver olhando para um espelho e enxergar o pé de uma pessoa, se você for lá e tirar uma foto do pé dela em direção ao espelho, ele vai estar vendo o seu olho. Tranquilinho? Então esse é o princípio da propagação, ou melhor, da reversibilidade dos raios de luz. O outro princípio é o princípio da independência dos raios de luz. Esse é muito mais simples, né? É que se eu tenho um raio de luz R1 e esse raio de luz R1 é interceptado por outro raio de luz, que eu vou chamar R2, nada acontece. Ou seja, um raio de luz, quando se cruza com outro, se comporta como se nada tivesse acontecido. Tá? Eles não vão interferir. A interferência da luz, nós vamos estudar lá na ótica física, ela só ocorre quando você tem fontes coerentes, tá? No caso aqui, na maioria dos casos, você não tem fontes coerentes. Você vai ter fonte de luz coerente quando o emissor é o mesmo, tá? Mas para isso você precisa de um aparatozinho um pouco mais elaborado, não é assunto dessa aula. Então, quando dois raios de luz se cruzam, nada acontece. Esse é o princípio da independência dos raios de luz. Tranquilo? Com isso, vamos passar agora para a parte da reflexão da luz. O que é que nós precisamos compreender? Que a reflexão da luz ela é regida por duas leis, que nós chamamos de leis da reflexão. Tá? Então aqui, ó, leis da reflexão. Leis da reflexão. Reflexão. Como é que isso funciona? Primeiro, vamos enfatizar novamente o que é o fenômeno da reflexão. Nós vimos que existem dois tipos de reflexão, reflexão regular e reflexão difusa. Vamos tratar especificamente da reflexão regular ou especular. Quando é que isso ocorre? Quando você tem uma superfície, essa superfície ela precisa ser opaca. Para que ela precisa ser opaca? Ou pouco transparente, né? Você não precisa ter 100% de opacidade, mas quanto mais opaco, melhor. Para prevalecer o fenômeno da reflexão. Se eu tiver uma superfície translúcida ou transparente, prevalece o fenômeno da refração, tá? Então ela precisa ser opaca, bem polida. Se eu não tenho uma superfície bem polida, vai ocorrer a reflexão difusa. Se a superfície é bem polida, aí tem a reflexão regular ou especular. Tem aqui o meio 1, o meio 2. Quando o raio de luz incide na superfície e retorna para o mesmo meio, você tem a reflexão da luz.
Se isso ocorre numa superfície opaca e regular, lisa, polida, o que vai predominar aí é a reflexão regular da luz. O raio que chega até a superfície eu denomino RI. E o raio que sai da superfície, RR. Raio incidente, raio refletido, tá bom? Raio incidente, raio refletido. Quando eu vou analisar a reflexão da luz, eu preciso traçar uma reta imaginária. Essa reta imaginária, chamada de reta normal, é uma reta que é sempre perpendicular à superfície do espelho. Onde é que eu vou traçar essa reta? Exatamente onde a superfície é atingida pelo raio incidente. A superfície foi atingida pelo raio incidente aqui, então eu traço a minha reta normal aqui. E ela é sempre perpendicular à superfície, ou seja, forma um ângulo de 90 graus com a superfície do espelho, tá certo? Agora, nessa superfície eu já defini raio incidente, reta normal e raio refletido. O que é que eu vou definir agora? O que é o meu raio, ou melhor, ângulo de incidência e o que é o meu ângulo de reflexão. Preste atenção nisso, que isso aqui pega muita gente nas questões. O que é o ângulo de incidência? É o ângulo formado entre o raio incidente e a reta normal. O ângulo de incidência é isso aqui, ó, tá? Vou representar ele por θi. O que é o ângulo de reflexão? É o ângulo formado pelo raio refletido e a reta normal. Daqui, ó, até aqui é o meu ângulo de reflexão, θr. Cuidado, não é o ângulo entre a superfície e o raio, é o ângulo entre o raio e a normal, tá bom? Raio incidente normal, ângulo de incidência. Raio refletido normal, ângulo de reflexão. Com isso, podemos passar para as leis da reflexão. São duas. Elas funcionam tanto para espelhos planos como para espelhos esféricos, tá certo? Então, a primeira lei da reflexão, é RI, raio incidente, raio refletido e reta normal são coplanares. São coplanares. O que é que significa isso? Ser coplanar? Pertencem ao mesmo plano, tá certo? Para você entender bem isso, veja o seguinte. Imagine que esse pincel é o raio incidente, esse aqui é o raio refletido e aqui é a reta normal, certo? Meu dedo é a reta normal. Se eu colocar eles assim, ó, eles não são coplanares. Quando eu coloco eles aqui alinhados, eles estão no mesmo plano. Tirei daqui, ó, não são mais coplanares, beleza? Então, ser coplanar é isso, pertencer ao mesmo plano. Tranquilinho? Primeira lei da reflexão, certo? Segunda lei da reflexão. Segunda lei da reflexão é ainda mais simples. Diz que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. O que é que eu preciso ter cuidado? O ângulo de incidência, reta normal, raio incidente. Ângulo de reflexão, reta normal, raio refletido. Eles sempre são iguais. Então, se esse ângulo vale 30 graus, esse aqui também vale 30 graus. Beleza? Outra informação importante é você lembrar que da reta normal até a superfície é sempre 90 graus. Com isso, você consegue estabelecer os ângulos nas questões sem nenhum problema. Então tá aí, primeira e segunda lei da reflexão, as leis da reflexão, certo? Então com isso, a gente encerra essa parte, já podemos passar para os espelhos planos, belezinha? Galerinha, com relação aos espelhos planos, nós precisamos compreender como ocorre a formação nele. Como é que eu vou analisar isso?
vou pegar aqui, olha, um espelho, uma superfície refletora. Na frente dessa superfície S, eu vou colocar um objeto luminoso. Esse objeto luminoso, ele pode produzir a luz que emite, ou seja, pode ser uma fonte primária de luz, ou pode apenas refletir luz proveniente de outros corpos, pode ser uma fonte secundária. Isso não vai importar. Vou pegar e vou utilizar as leis da reflexão para compreender qual vai ser a trajetória desses raios de luz. Primeiro, vou pegar aqui um raio que incide no espelho, vou chamar de raio incidente, e que, com relação à reta normal ao espelho, ó, que eu tracei aqui, ele vai refletir sobre o mesmo ângulo. Tá? Ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Agora, vou pegar também um outro raio que vai incidir normal a esse espelho, ou seja, o ângulo que ele vai formar em relação ao normal aqui será zero. Como é que ele reflete? Sob o mesmo ângulo. Se incidiu formando ângulo zero, vai refletir aqui, ó, formando ângulo zero também. Então esse é o raio refletido e esse aqui é o raio incidente. Eu poderia fazer com qualquer raio, ia dar no mesmo, tá certo? Agora, como ocorre a formação da imagem? Nós temos dois tipos de imagens distintas. Eu tenho a imagem formada pelo cruzamento, ou seja, pela interseção de raios de luz, propriamente dito, e tenho imagens formadas pelo prolongamento desses raios de luz. Quando a imagem é formada por prolongamentos dos raios de luz, eu digo que a imagem é virtual. Quando ela é formada pela interseção dos próprios raios de luz, essa imagem é real. Nesse caso aqui, em específico, do espelho plano, os raios de luz, ó, refletidos, são esse aqui, RR, e esse aqui, eles nunca vão se cruzar, tá certo? Por quê? Devido à direção que eles são refletidos, eles nunca vão se cruzar. Porém, se eu prolongar esse raio refletido R, aqui, ó, vou colocar até com a mesma cor, para ficar mais claro. Se eu pegar esse raio refletido R aqui e prolongá-lo, tá? E pegar o raio refletido RR aqui, ó, e prolongá-lo, esses prolongamentos vão se encontrar num ponto. Esse ponto, que eu vou chamar de P', é o meu ponto imagem. Como ele é formado pelo prolongamento dos raios de luz, eu tenho ponto imagem e essa imagem é virtual. Aqui é o meu ponto objeto. Que é o objeto? O objeto formado é quem vai emitir a luz. Tranquilo? Quais são os pontos que eu quero que você compreenda? Olha, essa reta aqui, ó, é igual a essa. Essa retazinha aqui é igual a essa. O que aqui isso implica? Que essa distância D do ponto objeto até o espelho é igual, né, à distância do espelho até o ponto imagem, D'. Tá? A distância do objeto até o espelho é igual à distância do espelho até a imagem, tá certo? Isso é característica dos espelhos planos. A imagem sempre é formada a uma distância igual a que o objeto se encontra do espelho, tá bom? Então, se você está a 1 metro do espelho, a sua imagem vai ser formada atrás do espelho a uma distância de 1 metro também. Tranquilinho? Até aí? Vamos lá, continuando. O que é que eu preciso compreender mais? Que essas características são fixas. Todo espelho plano sempre vai formar imagem virtual, imagem formada à mesma distância do espelho, tá certo? E com a, como é que eu posso dizer? A cabeça para cima. Se você estiver na frente do espelho, sua imagem vai ser formada também cabeça para cima, como você está. Ela não é invertida. Por que eu estou falando assim, cabeça para cima, cabeça para baixo? Porque depois nós vamos ver espelhos que trazem essa característica. Lembrando, não é um termo mais científico, mas todo mundo entende, né? Então, como vai ser a característica das imagens formadas por espelhos planos? Ela sempre vai ser virtual, porque é formada pelo prolongamento dos raios de luz. Ela é sempre direita,
Direita. Por que direita? Porque é formado de cabeça para cima. E ela sempre é igual. Tá? Se você estiver na frente de um espelho plano, a sua imagem terá o tamanho que você tem. Se você colocar um objeto de 30 centímetros na frente de um espelho plano, a imagem dele terá 30 centímetros. Vai ser formada por prolongamentos de raios de luz de cabeça para cima, ou seja, na mesma posição que o objeto está, e equidistante, tá, do espelho em relação à distância da imagem. Essas são as características do espelho plano. Agora, tem um fenômeno que ocorre, uma propriedade das imagens formadas pelos espelhos planos. Você pode ver aí na figurinha, que é chamada de enatimorfismo. Enatimorfismo da imagem. O que é isso? Se você estiver na frente de um espelho plano, ele não inverte a sua imagem, mas ele gira lateralmente, tá certo? Ele gira lateralmente. Se você colocar a letra F na frente do espelho, de um espelho plano, você vai ver sua imagem formada assim, ó, girada lateralmente. Tranquilo? Não inverte, não coloca de cabeça para baixo. Se invertesse, faria isso aqui, ó. Não inverte. Ela gira lateralmente. Essa propriedade nós chamamos de enatimorfismo, tá certo? Com isso nós terminamos essa primeira parte da abordagem dos espelhos planos. Na próxima aula trataremos da translação, rotação e associação de espelhos planos. Belezinha? Deixa o like, curte aí, segue no Insta e até mais. Valeu, galera!